Olá, eu estou aqui para te contar quais são as técnicas necessárias para que se faça a despoluição de um córrego ou de um rio. Normalmente você sempre ouviu falar de despoluição de córrego. Provavelmente você ouviu falar da despoluição do rio Tietê, do rio Pinheiros, do rio Itajaí, do rio dos Sinos, do rio das Velhas, do rio Belém, do rio Verruga, Lagoa da Pampulha, Baía da Guanabara e muitos outros que existem nesse nosso Brasil enorme aqui. Mas afinal, quem sou eu para te falar de uma promessa tão grande do que é e como que se faz a despoluição de um rio? Bom, meu nome é Gilmar Massoni, eu sou projetista de estradas, sou técnico em saneamento, sou técnico em agrimensura, sou administrador de empresas e especialista em engenharia de saneamento básico. Bom, o que eu tenho para te falar sobre a questão das despoluições? Em primeiro lugar, que existe muita política envolvida dentro desse processo. E, na verdade, a despoluição em si, ela não necessita de política. Ela precisa muito de trabalho no campo. Trabalho firme, trabalho pesado, trabalho que a gente tem que fazer, não só na despoluição, como o trabalho de execução de obras, mas também o trabalho de vistoria, de verificação do que existe para que seja feito o trabalho para que a gente consiga fazer uma despoluição. Eu estou aqui exatamente para te falar o que nós devemos fazer para que uma despoluição efetivamente aconteça. Eu trabalhei na Sabesp durante 40 anos. Desses 40 anos eu estive envolvido com o processo de rede coletora de esgoto, com coletor-tronco de esgoto. E durante muito tempo eu trabalhei na despoluição. Eu comecei a fazer despoluição na Sabesp em 2004 e até 2007, em que eu estava lá, como posso dizer, em carreira solo, eu, um topógrafo e um ajudante, nós conseguimos fazer a despoluição de 8 córregos. 8 córregos que acabou virando um modelo para toda a companhia, para que fosse criado pelo governo do estado um projeto que foi denominado Programa Córrego Limpo. Esse programa Córrego Limpo, depois que ele acabou acontecendo em 2007, nós, com uma equipe muito grande, nós conseguimos despoluir num total de 149 córregos. 149 córregos que perfez aí um total de 208 quilômetros quadrados de área, 186 quilômetros de córregos principais dentro dessas bacias, e nós conseguimos resultados fantásticos, fantásticos mesmo, de despoluição de córrego. Vou mostrar para vocês agora algumas fotos de antes e depois de como que nós conseguimos fazer isso. Esse daqui é o córrego Tenente Rocha, um córrego que nós pegamos com uma condição extremamente poluída. Nós conseguimos fazer a despoluição desse córrego em aproximadamente 4 meses. E nós conseguimos fazer com que esse córrego saísse de uma condição extremamente turva e poluída e com cheiro muito desagradável para uma água transparente e que em 4, 5 meses depois já estava cheio de peixinho, cheio de guaruzinho. Esse daqui é a situação dele, de montante para jusante, em que a gente percebe a quantidade de esgoto que tinha aqui, que foi criada uma placa terrível, muito, em que os ratos atravessavam de uma margem para a outra, segundo informações das pessoas que moravam no local. E conseguimos fazer com que a água chegasse límpida, transparente, para que ele depois pudesse seguir seu curso normal até o rio Tietê. Esse daqui é o córrego ciclovia, que nós pegamos também numa condição muito ruim. Ele atravessa um parque na Zona Norte, que é o Horto Florestal, e nós transformamos ele num córrego cristalino em que abastece um dos lagos do Horto Florestal. A questão dessa transformação se deu em aproximadamente 2 meses. Esse daqui é o córrego Fiat Lux. Ele abastece um dos lagos da cidade, que é o Lago Toronto, que fica na Zona Norte. Nós também saímos de uma condição, na parte superior que vocês estão vendo das fotos, de uma condição bastante ruim para uma condição extremamente límpida e transparente, como vocês estão vendo na parte de baixo. Esse daqui é o córrego Carandiru, que foi o primeiro córrego que nós conseguimos despoluir. Nós temos aí do lado esquerdo da tela o córrego completamente poluído, com uma demanda bioquímica de oxigênio, um DBO, igual a 196, o que representa que ele tinha aproximadamente 2/3 de só esgoto correndo por ele, para uma condição extremamente favorável do lado direito, em que a demanda bioquímica de oxigênio caiu de 193 para 10, fazendo com que a água também ficasse transparente e límpida. Essa foi a primeira vitória que nós tivemos e que depois se seguiu todas as outras. Essa aqui é a visão superior do próprio córrego Carandiru, em que a gente dá para ver, inclusive,
os dissipadores de energia, né, que existe aqui na foto da direita, e que a gente não conseguia nem ver ele quando ele estava completamente poluído na foto da esquerda. Essa demanda bioquímica de oxigênio baixou extremamente. Em 6 meses de trabalhos de despoluição dentro da bacia hidrográfica, nós conseguimos chegar nesse resultado. Essa daqui é uma planta da bacia, de uma das bacias, né? Essa aqui é a bacia do Mandaqui, em que vocês podem ver todos os fundos de vale e córregos existentes. Existem os fundos de vales que estão em azul claro, né? Que eles são córregos a céu aberto, tá? E todos os outros em azul escuro são córregos canalizados. Canalizados que nós conseguimos localizar através de uma técnica que foi desenvolvida por mim no ano de 2004 e que eu acabei mapeando todos os fundos de vale do município de São Paulo e que é possível fazer o desenho de todos os fundos de vale de qualquer lugar que existe dentro do país em que a gente tenha curvas de nível ou que tenha uma referência de nível. Com esses resultados, eu tive várias oportunidades para conseguir difundir essa experiência que eu obtive nesse trabalho de despoluição. Né? Comecei a fazer palestras em universidades, Universidade de Saúde Pública, Universidade de São Francisco, Universidade de Santana e também no Instituto de Engenharia e algumas companhias de saneamento de outros estados. Também tive a oportunidade de participar de seminários nacionais e também de seminário internacional, onde eu conheci algumas pessoas que me ajudaram muito nessa questão da despoluição e que também me trouxeram muita experiência, que eu vou mostrar para vocês agora. Esse pessoal que vocês estão vendo na fotografia foi do seminário internacional que aconteceu em Minas Gerais em setembro de 2008. Eu estou aqui um pouco mais novo, né? Bem mais novo, por sinal, mas nós temos aqui a Raquel Wills, que é a responsável técnica pela manutenção, né, e da despoluição do Tamisa. Trouxe para nós um trabalho bastante, com muita experiência, né? Os investimentos de lá são bastante altos e é impressionante o trabalho que eles fazem lá. Nós temos aqui o Dr. Apolo Eringer Lisboa, que é de Minas Gerais. Ele foi quem promoveu esse seminário lá do IGAM e ele é o responsável pelo Rio das Velhas, lá em Minas Gerais, que é o maior afluente do Rio São Francisco. Aqui nós temos o Connolly, que é o representante do Rio Anacostia, com afluente do Potomac, lá dos Estados Unidos. Ele também trouxe uma experiência muito valiosa, porque a bacia deles é muito parecida com a bacia do Rio das Velhas, né? Que é lá de Minas Gerais. Foi muito o paralelo entre as duas bacias eu achei muito interessante. Nós temos aqui embaixo o Baptiste Costerreau, que é representante do Rio Sena, da França, e ele trouxe também toda a experiência dele, né? E foi bastante curioso, né? Os dados que ele trouxe para a gente lá do Rio Sena. Nós temos aqui uma sumidade, né? Esse daqui, que é o Klaus Arzé, que é do Rio Isar, da Alemanha. E no Rio Isar eles praticam surf, e é muito interessante a experiência que eles têm lá. Eu acho que vale a pena, inclusive, entrar aí no YouTube e digitar Isar Surf. Vocês vão ver o trabalho fantástico que eles têm lá, que é do trabalho da despoluição, né, de manter o rio despoluído, apesar do sistema deles serem um sistema único, né, mas eles fazem um trabalho muito bom lá, fantástico trabalho lá na Alemanha. E aqui nós temos também o representante de Minas Gerais, que é o presidente da bacia hidrográfica, né, do Rio das Velhas, que ele também toma conta junto com o Apolo, né, dessa parte da despoluição. Essa foi uma turma que eu fiquei com eles lá durante 3 dias e foi assim bastante promissor, né? Cada um falando uma língua, mas a gente no fim acabou se entendendo. E foi muito bom trabalhar com eles e eu acho que foi de grande valia na época para mim, uma experiência que não tem preço, sinceramente não tem preço. E que também me ajudou muito nessa questão da despoluição. Bom, pode parecer mentira todos esses resultados, mas é a mais pura verdade. Na verdade, foi um trabalho incansável que nós tivemos, que nós conseguimos fazer essas despoluições. Foi uma luta não de poucas pessoas, mas de muitas pessoas, né? Lógico que no início nós começamos sozinhos para tentar mostrar a verdade que existia na crença de que era possível sim fazer a despoluição de córrego. Mas nós conseguimos fazer depois que foi criado o programa
programa, Córrego Limpo, tudo se tornou muito mais fácil mesmo. A equipe extremamente competente, em que me ajudou muito, muito mesmo naquela época. Naquela época, porque eu me aposentei faz 5 anos e percebi que todo o programa Córrego Limpo, de uma certa forma, começou a caminhar muito devagar. E por isso eu resolvi preparar para todos vocês, né, um curso de despoluição de córregos e rios em áreas urbanas. Por que essa vontade de fazer esse curso? Porque as informações ficaram muito restritas, né? Apenas aqui a Companhia de Saneamento do município de São Paulo. E eu queria que isso fosse difundido para mais estados e para mais capitais que existem no país, que eu sei que existem córregos extremamente poluídos. Esse tratamento, esse trabalho, né, que deve ser feito nas bacias de esgotamento, não é nenhum trabalho físico-químico. É um trabalho puro e simples de retirar todo o esgoto do sistema pluvial. Esse é a tese que eu desenvolvi na Faculdade de Saúde Pública, quando eu fiz a minha pós-graduação, que foi especialização em engenharia de saneamento básico, e o meu trabalho foi sobre despoluição de córregos em 2003, que acabou acontecendo em 2006, quando foi feita a despoluição do córrego Carandiru. Bom, depois do córrego Carandiru, lógico que eu tive muitas dificuldades no primeiro córrego, algumas no segundo córrego, no terceiro e quarto já começaram a diminuir, depois virou rotina. Quando começou a virar rotina, eu criei uma metodologia. Criei tudo que a gente executava para poder fazer a despoluição de córrego, eu criei um fluxograma, desse fluxograma eu criei uma metodologia, está toda escrita, né? E essa metodologia foi aplicada na despoluição de todos os córregos depois que nós começamos a despoluir dentro do município de São Paulo. A começando pelo mapeamento da bacia, das subbacias, de todos os pontos em que a gente já conhecia como lançamentos provisórios de esgoto e depois sair para campo para poder fazer uma varredura em todo o sistema pluvial para verificar todos os impactos que eram causados nesse sistema pelo sistema de esgotamento. E a partir daí, a execução de projetos e obras para que o córrego ficasse despoluído. Foi uma grande luta, na verdade. Lógico que é um trabalho constante que a gente tem que fazer após a despoluição de córrego. A gente não pode, em momento algum, mesmo depois que o córrego esteja despoluído, principalmente depois que o córrego estiver despoluído, a gente pode relaxar. E a gente tem que fazer um monitoramento o tempo todo desse córrego, pelo menos de 15 em 15 dias, ou de mês em mês, dependendo da situação, fazer uma coleta do córrego para verificar, ou do rio, para verificar qual é o índice da demanda bioquímica de oxigênio, para saber quanto de poluição que existe na água. A partir daí, a gente corre atrás, se tiver algum problema, se a demanda bioquímica de oxigênio estiver muito alta. Bom, esse é um trabalho que eu realmente propus, né, no início, né, logo que eu saí da companhia, a fazer um curso. Esse curso foi feito e nesse curso que foi feito existe uma introdução de uns 10 minutos que eu falo de cada capítulo, mas agora resolvi fazer um curso em que eu fale todo o programa, o tempo inteiro, de todos os processos que existem dentro da despoluição. Eu costumo falar de 8 passos que existem em 15 atividades. Esses 8 passos e 15 atividades estão todos descritos dentro da metodologia, o que torna muito mais fácil e simples o entendimento. O entendimento por quê? Porque não só pessoas técnicas estão envolvidas no processo. Existem outras pessoas que estão envolvidas no processo, que são as pessoas de ONG, são as pessoas que trabalham em Associação Amigos de Bairro, são pessoas que trabalham em Conseg e que também querem entender como é que se faz a despoluição de um rio. Porque somente entendendo como é que se faz a despoluição de um rio é que se consegue caminhar junto com os técnicos, o que eles estão fazendo, o que eles devem fazer, como eles devem fazer. E dentro dessa metodologia nós temos o que deve ser feito, como deve ser feito, por que deve ser feito e quando deve ser feito. Todos esses passos estão discriminados dentro do curso. O curso ele tem 5 horas e meia de filmagens, em que eu estou ali explicando o tempo todo o que deve ser feito para fazer a despoluição, e também existe um PDF de toda a parte escrita, né, que dá mais de 100 páginas, tem toda a apresentação em PDF, que eu vou apresentar em PDF para vocês, por módulo, e cada módulo, são 6 módulos na verdade, né? O último módulo só que é um pouco mais complicado, porque ele está voltado mais à área técnica, e ele está dividido em 3 partes.
nessas partes, é toda a parte técnica explicando como que deve ser feito. Depois, a primeira experiência que eu tive no primeiro córrego, que foi bastante complicado, e aí eu começo a narrar algumas dificuldades que eu tive no campo. E por último, uma bacia hidrográfica, em que eu faço o traçado da bacia hidrográfica, das subbacias hidrográficas e de todos os fundos de vale pelas curvas de nível. E aí vocês vão ter ideia de como é que se faz esse mapa e como que a gente tem que tratar ele para que a gente consiga ir para campo e consiga fazer uma despoluição. Bom, esse curso que eu vou colocar a semana que vem, eu vou abrir para que os alunos se inscrevam, ele vai custar R$ 497. E ele pode ser parcelado em até 12 vezes. E eu queria dizer para você que durante 15 dias vocês vão ter a garantia e todo o dinheiro de volta caso vocês não estejam satisfeitos com o curso, não estejam satisfeitos com as minhas explicações. Dentro da plataforma, vocês vão ter como direcionar um e-mail pedindo a restituição caso não estejam satisfeitos, ok? Então, não por isso vocês deixem de comprar o curso, né? No caso de alguma dúvida, comprem o curso, aí vocês avaliam as explicações, avaliam o conteúdo do curso, e caso não estejam satisfeitos, vocês podem pedir a restituição tranquilamente, que todo o dinheiro será restituído novamente. E dentro da plataforma, as pessoas podem se reunir, né? As pessoas podem entrar dentro dessa plataforma e podem se reunir dentro de como se fosse uma classe, como se fosse uma sala de aula. E ali a gente pode, inclusive, discutir alguns aspectos, algumas dificuldades que vocês esteja passando na questão da despoluição. Ok? Então, logo, logo, o curso vai estar à disposição, né? Vai ter um link aqui embaixo em que vocês vão poder clicar para poder comprar. E eu, sinceramente, espero que vocês estejam lá do outro lado comigo. Tá? É bom entender que a despoluição de córregos é uma coisa não muito difícil de ser feita, né? Eu costumo dizer que ela é simples, mas ela não é fácil, porque tem muito trabalho a ser feito, que é o trabalho de campo, que é o trabalho do projeto, que é o trabalho de execução de obra, fiscalização, verificação se realmente aquilo que está sendo proposto está sendo executado. E eu acho que vocês não podem perder essa oportunidade de saber como é que se faz esse tipo de trabalho. Esse daqui é o único curso que existe de despoluição de córregos. Não existe um outro curso dentro do país, nem fora dele, porque eu já andei pesquisando. E não existe também nenhum outro local em que se foi despoluído tantos córregos como nós despoluímos aqui em São Paulo. O processo, ele foi validado, ele é validado, ele está sendo retomado agora, de novo, né, porque realmente foi um programa que deu certo, em que todos acreditavam e que acabou não acontecendo por conta... ele acabou não tendo prosseguimento por questões políticas. Simplesmente por questões políticas. E eu acho que questão política, para nós técnicos, para nós que estamos envolvidos com a questão do meio ambiente, não tem absolutamente nada a ver com as necessidades que a gente tem de fazer um mundo melhor, fazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas que moram do lado desses córregos e que merecem mesmo ter um local limpo, digno de se viver. Então, é só isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e espero sinceramente que vocês se inscrevam no curso e a gente se encontra lá. E vou deixar o link aqui para vocês para que vocês se inscrevam então, tá bom? Ok, muito obrigado e te encontro lá com bastante expectativa. Obrigado.